Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Nesse vídeo nós vamos ver o quanto a religião, o quanto o sistema religioso cauteriza a mente das pessoas. O quanto eles programam, eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Vendo alguns comentários e discutindo com algumas pessoas a respeito das escrituras, a respeito de passagens que o sistema religioso ele ensina, algumas pessoas são levadas a acreditar em algumas coisas que eles ensinam. Um exemplo é o batismo. Em alguns comentários e até discutindo com algumas pessoas, muitos dizem que Jesus se batizou para dar exemplo. E mesmo mostrando nas escrituras, quando Paulo fala que o batismo anula a cruz de Cristo, e em Hebreus que foi imposto apenas até o tempo de reforma e que não tem mais, mesmo assim, as pessoas ainda elas rejeitam o que está escrito nas escrituras para acreditar no sistema religioso, para continuar acreditando no que eles ensinam. E mesmo não tendo passagem ou versículo algum na escritura, na Bíblia, dizendo que Jesus se batizou para dar exemplo, mesmo assim as pessoas se apegam a isso, por causa da doutrina que é ensinada pela religião. Mas um detalhe é muito interessante, tem uma passagem muito interessante onde João Batista ele dá uma declaração. E isso está lá em João capítulo 1, versículo 31 e 32. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Isso João Batista está se referindo quando ele batizou Jesus. Como vimos, muitas pessoas acreditam, e até mesmo porque o sistema religioso ensina que Jesus ele se batizou para dar exemplo. Só que isso não é verdade. O sistema religioso ele insiste nessa interpretação porque para a pessoa se batizar, ela acaba se tornando membro de alguma instituição, e se tornando membro dessa instituição, a pessoa se sente na obrigação de pagar o dízimo, se sujeitar à autoridade daquele lugar e ali frequentar. Só que a verdade é que Jesus foi batizado para ser manifestado para Israel, como acabamos de ler. Então ele foi batizado para ser manifestado a Israel. Mas as pessoas elas rejeitam o que está nas escrituras, os versículos, por causa da doutrinação do sistema. O sistema ensina que eles têm que obedecer à autoridade espiritual daquele lugar, daquela religião, daquela igreja, mesmo se eles estiverem errados, porque eles colocam na cabeça das pessoas que se eles estiverem contra a autoridade daquele lugar, as pessoas estão sendo rebeldes. E assim elas não conseguem acreditar ou mesmo ter fé nas escrituras, no que a escritura diz, e se entregar totalmente a esse conhecimento, a essa doutrina, a esses ensinamentos que as escrituras traz. Mas então eles preferem ouvir o que os líderes religiosos ensinam que não estão de acordo nas escrituras. Agora, outra passagem muito interessante está lá em Mateus capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então olha só, Jesus ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quais ovelhas perdidas? Aquelas que seguiram ele. Porque Israel, a grande maioria rejeitou Jesus, assim como rejeitou os profetas, e perseguiram e mataram os profetas, e assim também fez com Jesus. Então Jesus veio para resgatar aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, resgatando elas da lei de Moisés e colocando elas sobre a graça. E um outro fato que o próprio sistema religioso eles negam que Jesus fez foi mudar o costume da lei de Moisés. E isso podemos ver lá em Atos capítulo 6, versículos 13 e 14.
apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então esses de quem eles estavam falando era Estevão. Estevão pregava que Jesus mudaria os costumes e a lei dos judeus, a lei de Moisés. E Jesus, quando morreu na cruz, de fato, ele mudou esses costumes e mudou a lei, se tornando ele o sumo sacerdote. Só que claro que a lei não mudou do dia para a noite. Houve um tempo de reforma em que foi mudando aos poucos, até a destruição do templo, em que mudou completamente, mudou de vez todo o costume dos judeus. E o próprio Jesus ele diz isso. E isso podemos ver lá em Lucas, capítulo 18, versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Então olha só, vai se cumprir tudo o que foi dito por intermédio dos profetas em Jerusalém. No tocante a quem? Ao Filho do Homem. Que em vídeos passados nós vimos que o Filho do Homem foi um sinal para aquela geração dos fariseus que teve Jesus, em que rejeitaram o próprio Jesus, para aquela geração que a vinda de Jesus foi para julgar as 12 tribos de Israel, é para aquela geração. Tudo se cumpriu naquela geração, na cruz de Cristo. O grande problema da religião é que eles querem fazer as pessoas viverem como judeus. Eles não sabem distinguir entre judeus e gentios e fazem as pessoas voltarem aos costumes de Moisés, rejeitando a própria eficácia da cruz de Cristo, do que Jesus fez na cruz, mudando os costumes de Moisés. Então eles tornam fazer as pessoas voltarem aos costumes de Moisés. Agora tem um relato muito interessante lá em Romanos, capítulo 9, versículos do 30 ao 32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. E a mesma coisa a religião tenta fazer as pessoas voltarem a se justificar pelas obras. Mas os gentios, eles foram justificados pela fé. E a religião mistura a fé com obras, a lei com a graça, e eles misturam tudo, não discernindo o corpo de Cristo. Então essas passagens é muito clara. Jesus ele mudou os costumes de Moisés. Uma coisa que a religião, os líderes religiosos, os pastores, eles não aceitam e pregam novamente fundamentos da lei de Moisés, não aceitando assim a eficácia da cruz de Cristo, fazendo assim uma lavagem cerebral nas pessoas, fazendo com que elas se submetam à autoridade deles e que está contra a própria Escritura e contra o que Jesus fez na cruz, contra os próprios ensinamentos de Jesus, como já vimos em outros vídeos também. Então olha só, a religião, os pastores, os líderes religiosos, eles cauterizam, eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, onde elas não conseguem ver a verdade, onde elas rejeitam a própria Escritura, o que está escrito na Bíblia, para poder acreditar no que eles dizem e defendem esses líderes com unhas e dentes. Mas é isso aí, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!